Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Andarão duas pessoas juntas, se entre elas não houver algum acordo? E eu queria trazer essa conversa hoje de manhã aqui com você. O profeta Amós, ele exerceu o ministério dele no reino do norte de Israel, durante o século 8 a.C. Nessa época que Amós era profeta ali em Israel, o povo desfrutava de um tempo muito bom, de um tempo de muita opção, de muita qualidade. Era um tempo onde eles desfrutavam de muita prosperidade. A economia estava tudo lindo, maravilhoso, mas também cresceu a injustiça social, a idolatria e a corrupção moral. E o profeta Amós, naquele tempo, a função do ministério dele era denunciar a infidelidade, a idolatria do povo. Que quando o povo estava sofrendo, quando o povo estava passando por dificuldade, o povo se unia para vencer aquela dificuldade. E o povo passou por muitos vales, por muitas dificuldades. Só que como eles estavam num tempo de prosperidade, de muita coisa boa na vida deles, ao mesmo tempo que tinha muita prosperidade, a economia financeira, eles estavam surfando na economia financeira, também cresceu a injustiça social, a idolatria e a corrupção moral. Então o profeta Amós naquele tempo estava ali para denunciar essas coisas. Às vezes quando nós temos muitas opções, nós perdemos o foco. Deixamos de olhar para o que é importante, para o que é principal. Muitas vezes quando nós estamos na escassez, na dificuldade, no vale, a gente tá ali com foco em quem? Em Deus, para nos tirar daquele lugar. Só que quando a gente tá numa vida mais ou menos tranquila, com muitas opções, nós começamos a olhar para outros lados, para outras direções. E aqui eu queria trazer esse texto para dizer da nossa relação com Deus. E ela reflete nas nossas relações interpessoais, as nossas relações na comunidade. Na verdade, aquele povo, Amós estava denunciando ali a corrupção moral, a infidelidade e a idolatria do povo, porque o povo não estava mais com o mesmo objetivo, caminhando juntos na mesma direção. Cada um estava querendo buscar para si o que fosse importante para si mesmo. Nós tivemos uma geração que lá para trás, que muitas vezes os nossos pais, às vezes, preferiam um filho, por exemplo. Tinha um filho preferido. E aí, quando foi a nossa vez de ser pai, a gente tentou tratar os nossos filhos de uma forma única, para que eles não se sentissem menos amados. Eu não sei se você entende, você tem filho, você entende isso que eu tô falando. Acaba que nós criamos pessoas egoístas, sem pensar no outro. Porque cada um foi criado de uma forma a pensar só em si mesmo, de uma forma exclusiva, de uma forma individual. E nós não fomos criados e fomos feitos para viver de uma forma exclusiva e individual. Nós somos seres sociáveis. Nós precisamos nos sociabilizar, nós precisamos caminhar junto com pessoas na comunidade. Inclusive é um lugar onde Deus ordena bênção e vida, na comunhão. O que tem a ver tudo isso que você está dizendo, Fernanda, com esse andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Aqui o povo estava cada um buscando o prazer de si mesmo, as coisas só para si, o que satisfazia. Eles perderam o foco de olhar para Deus, de caminhar olhando para Deus. Começaram a se achar autossuficientes, a viver as suas vidas sem estar na dependência de Deus. Porque, de certa forma, ali eles tinham uma individualidade, eles tinham um sucesso, eles tinham uma prosperidade. Então, cada um fazia o que queria. Então, de certa forma, é claro, é muito bom nós tratarmos os nossos filhos como um único, não preferir um, não amar mais um do que o outro. Mas esse tipo de criação, só Deus tem o poder de dar equilíbrio.
Só Deus pode nos tratar como únicos. Nós não temos sabedoria para educar um ser humano a ser único e exclusivo, sem se relacionar, sem se dar a importância ali do todo da comunidade. Porque Deus é o único que pode dar unidade ali no diferente. Então, muitas vezes nós, no esforço de não amar mais um filho que o outro, não proteger mais um filho que o outro, nós criamos seres egoístas. Porque o produto da nossa mão, o produto daquilo que a gente quer ter o controle, ele é falho, ele não é completo. Deus é o único que nos trata com exclusividade, nós sendo únicos, sem nos tornar egoístas, nos tornando um com o outro. Ele é o único capaz de nos criar, de nos moldar, nós somos produto dele. Ele é o único capaz de tirar esse egoísmo de querermos coisas só para nós, vivermos só para nós. Mesmo nos tratando como únicos, ele é o único capaz de trazer nessa exclusividade uma unidade que abençoa o todo. Então, às vezes você fala que crê em Deus, você fala que ama a Deus, mas você tem vivido uma vida só para si. Não tem vivido uma vida que abençoa o todo. Você fala, eu não tenho tempo, não tenho agenda. Você não está de acordo com o seu Criador. Muitos aqui têm se rejeitado. Muitos aqui não aceitam quem eles são. Muitas vezes nós não aceitamos, nós não aceitamos nossos dons, nós não aceitamos nossos talentos, nós sempre achamos que o do outro é melhor. Estamos sempre olhando para o que o outro tem e nunca damos valor para o que nós temos. Às vezes na aparência você se acha feio, você se acha desengonçado, você se acha a pior pessoa do mundo. Você sempre está se depreciando, você não está de acordo com o seu Criador, aquele que te fez, aquele que te construiu, que colocou todas as características, inclusive características dele em nós. Então, quando você não se aceita também, você não está caminhando junto, em sintonia com o seu Criador. Como é que nós podemos andar junto, olhar para o mesmo lado que Deus está olhando, que a comunidade está olhando? Nós precisamos olhar para Deus primeiro, andar em comunhão com Ele primeiro. Se nós fizermos isso, todas as outras coisas na agenda, nos relacionamentos são encaixados e são construídos. Muitas vezes as nossas relações estão destruídas porque falta a presença do Espírito Santo ali, porque é Ele que nos ensina a viver. É Ele que é o Deus da comunhão. E muitas vezes é difícil ali a gente manter no caminho, manter aquela unidade, manter olhando para Deus, para o mesmo foco, caminhar ali com a família, na igreja. Nós sempre estamos buscando algo que nos dê prazer, que satisfaça o nosso ego, que satisfaça a nós mesmos. E muitas vezes esse ego nos afasta. E não tem como caminhar junto para o mesmo propósito, para o mesmo caminho, cada um pensando numa coisa. Então, o único que pode trazer unidade é Deus. Então, andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Então, o primeiro desacordo aqui é a sua comunhão com Deus. Se você é alguém que não se aceita, que você é alguém que despreza quem você é, você não está de acordo com o Criador. Você está desprezando algo que Ele fez, que Ele construiu. E se você não está de acordo com quem te criou, você não está de acordo com ninguém. Você não tem unidade com ninguém. Então, a sua primeira unidade, estar de acordo, é primeiro com o seu Criador, aquele que te construiu, aquele que te fez. O senhor deve ter errado, não é nessa família que eu devia ter nascido. Eu acho que o senhor está errado, não é nessa igreja que eu devia estar. Então, primeiro, tenha unidade, ande de acordo com o seu Criador. Alinhe sua vontade com a vontade dele. Sabe? Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Cada um por um lado. Não tem acordo. Antes de ler o próximo texto, eu queria contar para vocês uma coisa. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Meu pai era assim muito rigoroso comigo com horário. Meus pais, né? Um horário para chegar em casa. Tinha que chegar 10 horas. Então eu tinha pouco tempo para, na época, os jovens da minha igreja, eu era da igreja presbiteriana, chamava de mocidade. A gente falava mocidade. Eu vou sair com a mocidade. Tem reunião da mocidade. Não era jovens, não. A gente falava mocidade. Hoje ninguém fala isso, né? Ninguém fala assim. Então eu me lembro que eu ficava aflita, porque o povo não decidia.
para onde que ia depois do culto. Eu nem opinava muito, eu só queria sair para me divertir com a mocidade, porque eu não queria sair do culto e ir para casa, eu queria sair com a mocidade. Só que às vezes era tanta dúvida, porque cada um queria ir num lugar. Um queria no lanche, outro queria ir na pizza, outro queria não sei o quê, outro não sei o quê. E cada um querendo olhar para um... Tinha uma opção. E eu me lembro que várias vezes eu baixava a cabeça, estava na hora de eu ir para casa. Porque já era 10 horas. Né? É diferente hoje, né? 10 horas é a hora que o povo tá saindo para passear, para se divertir. Mas a gente terminava o culto, a gente ficava, vamos. 10 horas tem que estar em casa. Mas eu me lembro que muitas dessas vezes, quando estava todo mundo discutindo para onde que ia, ninguém decidia, que cada um queria uma coisa diferente. Então não tinha acordo. Mas eu me lembro que algumas vezes alguém no grupo falava assim, gente, vamos lá para a pizzaria e pronto. Todo mundo obedecia. Porque essa pessoa que dava essa sugestão, de alguma forma, a gente reconhecia como autoridade. Então, era muito legal quando estava todo mundo em dúvida e, de repente, talvez alguém até de menos idade, virava e falava assim, gente, vamos para tal lugar. Não, a gente não vai para lugar nenhum. Por que às vezes dava certo a gente ouvir aquela pessoa que às vezes tinha até menos idade que a gente, não necessariamente era o nosso líder. Porque tinha alguma autoridade naquela pessoa que trazia unidade. Então, se você é alguém que está no lugar onde não está tendo acordo, está tendo desacordo, talvez na sua família, talvez no seu casamento, talvez na sua igreja, talvez na sua empresa, está cada um querendo uma coisa diferente. O único que pode trazer unidade e fazer vocês como grupo olhar para o mesmo lado, é alguém que tem autoridade de trazer essa unidade. Aqui em Amós 3,6 está falando, não tem acordo. Não tem acordo quando alguém quer andar junto, mas está olhando cada um para um lado, cada um querendo uma coisa. Precisa de alguém com autoridade para fazer os dois olharem para o mesmo lugar. Só Deus, gente. Só Deus tem essa autoridade de dar o direcionamento. E quem é esse Deus? É o Deus Espírito Santo. Ele é o Deus da comunhão. É Ele que traz unidade para a igreja. É Ele que traz a unidade para o casamento. É Ele que traz a unidade para o lugar que você está. Porque um casamento onde um quer uma coisa e o outro quer uma coisa, não tem como andar junto, não tem acordo. Precisa da presença do Espírito Santo. E as duas partes precisam buscar a presença do Espírito Santo. Porque Ele é o Deus da comunhão. Sabe, lá em Efésios 2,10 fala, pois nós somos feituras dele, nós somos produto de Deus. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Existe um caminho onde somente a unidade que o Espírito Santo de Deus dá já está pronto para que eu e você andemos. Mas nós precisamos ter unidade. Talvez você fale assim, eu preciso ter unidade com meu marido, eu preciso ter unidade com meus filhos, eu preciso ter unidade na minha empresa, a gente precisa de unidade na igreja. Primeiro, você precisa de unidade com o seu Criador. Você precisa ter unidade com Ele, andar de acordo com Ele. Você está falando que você quer essa unidade, mas todo dia você olha e você se chama de incompetente, você se chama de incapaz, você olha para você, se chama de fracassado, fala que para você tudo dá errado. Isso não está de acordo com o que Deus pensa de você. Você está indo por um caminho onde Deus não aprova. Você está chamando Deus de irresponsável. Quando você se despreza, quando você olha para você e tem pensamentos maus a seu respeito, ruins a seu respeito, você está em desacordo com o que Deus pensa de você. Jeremias 29:11, sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito é pensamento de paz e não de mal, a fim de dar para você o fim que você desejar, o futuro que você espera. Não que as suas emoções esperam, mas que a sua alma espera. Então, você precisa estar primeiro de acordo com o que Deus pensa de você, alinhar seus pensamentos de acordo com o que Deus pensa de você. Se você alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, você não vai pensar mal de si mesmo. Você não vai pensar mal das pessoas, esperar sempre o ruim das pessoas. Você vai olhar para as pessoas da mesma forma que Deus olha, que Deus vê.
Você não vai olhar mais para os seus problemas e dificuldades e enxergar só o impossível. Você vai conseguir olhar para os seus problemas e dificuldades na mesma perspectiva que Deus vê, que Deus olha. Porque você tá em acordo, não em desacordo com o seu Criador. Sabe, ele não só te criou, ele te gerou novamente em Cristo. Esse texto de Efésios 2:10 fala assim: nós fomos gerados, feitos, criados em Cristo. Então, as nossas boas obras, elas não salvam, elas não levam a gente para o céu. Mas as nossas boas obras, as nossas boas escolhas, as nossas boas atitudes, ela é consequência de uma vida que anda de acordo com aquele que nos criou, com aquele que nos gerou em Cristo para as boas obras. Então, tudo que vem de você é algo bom, é algo que traz unidade. Porque você não é mais prisioneiro das situações, não é mais prisioneiro do seu ego, do seu egoísmo. Você é prisioneiro de Cristo. Assim como Paulo afirma lá em Efésios 4, de 1 a 6, ele fala assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico que vocês andem de modo digno para com o chamado que você recebeu. Andar de modo digno, coerente para o que Deus já criou para você andar, para o caminho que Ele já traçou para você, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Eu tenho que suportar aquele irmão meu que ele é enjoado demais. Ai, meu Deus, tem que suportar. Não é isso. O suportar que está dizendo aqui é você ser suporte. O que eu posso fazer na vida do meu irmão para ajudá-lo a prosperar, para ajudá-lo a seguir, para ajudá-lo a ser curado, para ajudá-lo a ser transformado? Eu sou o suporte. O que eu posso fazer para ajudar? O que você não pode fazer é mudar um chato, mudar uma pessoa enjoada, mudar uma pessoa explosiva numa pessoa completamente... Isso é o poder do Evangelho. Isso é o poder do Espírito Santo. Nós não temos poder de transformar uma pessoa... difícil é uma pessoa fácil. Então, não é suportando, me anulando, porque, ai meu Deus, eu tenho que suportar essa pessoa, porque a Bíblia está mandando. Não é isso, é ser suporte. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso é algo que só o Deus da comunhão ou o Espírito Santo pode revelar para você. Ser suporte para que a pessoa cresça, para que a pessoa desenvolva, para que a pessoa seja curada. Por quê? Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Buscando a paz, porque há um só corpo, um só Espírito. E da mesma forma que a esperança para o qual você foi chamado é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e sobre todos e por meio de todos e em todos. Deus é o único capaz de nos fazer olhar para a mesma direção, mesmo tendo tantas opções. O Espírito Santo é o único que tem essa autoridade. Aqui o profeta Amós estava denunciando a corrupção do povo, a corrupção moral, a idolatria, a injustiça social. Por que justamente quando o povo mais prosperava, mais tinha condição financeira, foi o momento em que eles mais fizeram escolhas erradas e pecaram e se afastaram da presença de Deus? Justamente por causa dessa última, porque se afastaram da presença de Deus. Porque muitas vezes a grande opção que a pessoa tem se torna uma grande de uma distração e tira o foco da pessoa. Quantas vezes você senta para assistir sua televisão, o seu objetivo é assistir um filme, o seu objetivo é assistir uma série. Só que quando você percebe, você ficou 1 hora mudando de canal. Você ficou estressado, você não assistiu nada, acabou seu tempo. Então, o Espírito Santo é o único que pode dar sabedoria para você, ter um direcionamento e ter um acordo com o seu Criador. E ir direto, viver o que Deus já tem preparado para você viver. Um caminho de paz, um caminho cheio do poder do Espírito Santo, onde você é o reflexo de Deus na terra, onde você se torna a boa notícia para a vida das pessoas, porque você é o Evangelho de Cristo em movimento nessa terra. Porque se você não se torna prisioneiro de Cristo, se a sua identidade não foi resgatada ali, você não está de acordo com o que Deus criou você para ser. Então você vai continuar indo para o outro lado, para o lado da corrupção, para o lado da idolatria, para o lado de viver uma vida de acordo com o que você pensa e acha.
mas você vai direto para o abismo da sua alma. Um lugar onde você nunca está feliz, um lugar onde você nunca tem paz, um lugar onde você está sempre em crise, onde a tristeza te corrói todos os dias, porque falta em você o Deus da comunhão. Sabe, os apóstolos, os discípulos, uma vez chegou para Jesus e falou assim, qual que é o mandamento mais importante, Jesus? São 10, né? Qual que é o mais importante? Aí Jesus, olhando para o povo, né? Ele repetiu algo, olhando ali para os discípulos, ele repetiu o que estava em Deuteronômio 6:5. Ele repetiu. Lá em Mateus 22:37, fala, disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E aí você vai conseguir amar o outro, amando a si mesmo, estando de acordo com os pensamentos que ele tem a seu respeito. Mas você não vai conseguir se você não abrir seu coração, não deixar o evangelho da paz, a presença do Espírito Santo, trazer essa unidade para você. Então, às vezes, você está num casamento, num relacionamento, numa família, numa empresa, numa igreja, onde as pessoas, cada um está buscando para si algo. Não está olhando para um lado só. Não está vivendo o evangelho. Porque o Espírito Santo não tem espaço para trazer unidade. Então, Deus é o único capaz de nos tratar como únicos, de nos tratar como exclusivos, mas que derrama, que exala comunhão. Que o Espírito Santo é o único que pode trazer essa unidade. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não nos criou para viver sozinhos. Deus não nos criou para viver isolados. Deus nos criou para viver em comunidade. Então, se você está vivendo um momento de divisão, um momento de divórcio, um momento de quebra de relacionamentos, a presença do Espírito Santo, por mais que você faça, não, mas eu senti de Deus de fazer isso. Se é um sentimento que está trazendo divisão, que está trazendo quebra de relacionamento, quebra de promessa, quebra de aliança, não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus sempre será um espírito da unidade. É um grupo onde cada um pensa diferente, mas tem alguém com autoridade para nos instruir a ir para uma direção que agrada a Deus, para o qual nós fomos criados. Aqui em Efésios 2:10 fala assim, para andar nas boas obras, dando bons frutos por um caminho que já de antemão Deus preparou para que nós andássemos. Já está pronto esse caminho. Um caminho onde tem alguém com autoridade para nos dar o direcionamento. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Assim como eu disse para vocês que a mocidade da minha igreja às vezes demorava a sair para os lugares depois do culto, porque cada um queria ir para um lugar. Às vezes tinha alguém com autoridade para falar, nós vamos para esse lugar e pronto. E todo mundo ia feliz e satisfeito. Ninguém ficava com raiva. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Nos dá um direcionamento para um lugar, para um caminho de paz, onde nós ficaremos satisfeitos, onde nós estaremos saciados. Então, se você é alguém que lê a Bíblia de vez em quando, que ora só quando acha que precisa orar, você anda com muita opção, né? Anda com muita opção de satisfação aí. Só que essa opção, ela é passageira. Ela faz buraco na sua alma e te traz uma solidão e o isolamento da comunhão dos santos. E o Deus da comunhão, o Espírito Santo de Deus, é o único que pode trazer unidade e paz e satisfação e plenitude para você ir direto para o caminho que Deus já preparou de antemão para você. Então, andarão dois juntos se não houver neles um acordo? Então, por mais que você diz que ama a Deus, se não tiver um acordo, um alinhamento do seu pensamento com o pensamento dele, você só vai andar longe da presença dele. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida e que você entre em acordo com o seu Criador. Pare de ficar reclamando do que ele fez, como está a sua vida e olhe para o que ele está fazendo e o que ele vai fazer em você e através de você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo para nos ensinar a viver. Nos ensina, Espírito Santo, porque nós não sabemos o que tem depois da curva. Nós não conhecemos todo o contexto e nem precisamos saber de todas as coisas, porque o Senhor
é suficiente na nossa vida. Mesmo quando nós estamos inseguros, mesmo quando nós não temos certeza de nada, o Senhor Espírito Santo nos ensina a passar e a atravessar qualquer tempestade na nossa vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra o nosso coração, a nossa mente, para que nós entendamos que sem o Senhor é impossível andar de acordo com o nosso Deus, com o nosso Pai Criador. Nós queremos caminhar no caminho que Ele já preparou de antemão para nós, mas para isso, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e toda enfermidade de alma. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Um cheiro também, um abraço para todos do Facebook e do YouTube que me acompanham. Tchau, tchau.